Pessoas com atitudes egoístas e explosivas às vezes enfrentam a realidade de forma trágica. Conheça 6 histórias absurdas de Karens que morreram por causa do próprio comportamento. Número 1. A cruzada do cupom que terminou em tragédia. Era dia 12 de março de 2015. As lâmpadas fluorescentes zumbiam acima das prateleiras de um supermercado movimentado em Dallas, no estado do Texas, iluminando as filas de caixas tomadas por clientes da tarde. Zora Delaney, administradora de escritório de 48 anos, segurava com firmeza um cupom amassado, o mesmo que, em breve, custaria sua vida. Durante mais de 20 anos, Zora construiu uma reputação temida no varejo. Trabalhando em uma seguradora de médio porte, ela canalizava o estresse do trabalho em batalhas teatrais com funcionários de lojas, sempre por cupons vencidos, políticas de devolução ou pequenas discordâncias. Colegas a descreviam como alguém que nunca recuava de uma discussão, não importando o quão irrelevante fosse. Dentro da bolsa, levava uma pasta cheia de cupons, muitos vencidos ou até adulterados, tratando cada ida às compras como se fosse uma missão pessoal contra corporações. Amigos já tinham deixado de acompanhá-la, cansados das cenas que ela fazia por alguns trocados. Os balcões de supermercado são pensados para a eficiência e não para resistir a impactos. As divisórias entre os caixas são de plástico leve, presas por hastes finas de metal, fáceis de entortar ou quebrar. Essas estruturas também têm bordas metálicas na base, perigosas em caso de queda. Como a prioridade é o fluxo rápido de clientes, reforços de segurança ou pisos acolchoados são deixados de lado para reduzir custos e facilitar trocas. Naquela tarde, Zora empurrou seu carrinho cheio até o caixa rápido, com um cupom de desconto de uma marca concorrente. A jovem atendente escaneou o código, mas o sistema rejeitou. A funcionária explicou com calma que aquele desconto não era aceito, o gatilho perfeito para Zora entrar no modo guerra. Ela pediu para chamar o gerente. Começou a levantar a voz, obrigando outros clientes a mudarem de fila. Quando o gerente chegou e confirmou que o cupom não era válido, Zora explodiu. Passou a gesticular de forma exagerada, encostando-se com força na barra metálica ao lado do caixa, enquanto gritava sobre os padrões de atendimento ao consumidor. A estrutura metálica cedeu de repente. Os parafusos fixados no chão se soltaram com o peso que Zora aplicava ao se inclinar, e a haste de apoio que segurava a divisória quebrou. Ela caiu de costas. Tentou se apoiar no ar, mas não teve como evitar a queda. A cabeça dela bateu com força na quina rígida da estrutura do caixa, antes de atingir o chão de linóleo. O impacto foi tão forte que a deixou inconsciente na hora. O barulho seco do crânio atingindo o metal ecoou pelo supermercado, silenciando todos ao redor. Clientes recuaram assustados. As câmeras de segurança registraram tudo, confirmando o relato das testemunhas. A divisória cedeu e Zora caiu. Clientes que estavam próximos contaram sobre o som horrível e como ela apagou instantaneamente. Um deles ligou para a emergência enquanto o gerente tentava prestar os primeiros socorros, mas já havia sangue se espalhando sob a cabeça dela. Os paramédicos chegaram em 5 minutos. Encontraram Zora inconsciente, com sinais claros de traumatismo craniano grave. Lutaram para estabilizar seus sinais vitais e a levaram às pressas ao centro de trauma mais próximo, onde neurocirurgiões identificaram uma hemorragia cerebral intensa, impossível de conter mesmo com cirurgia emergencial. Zora morreu 3 dias depois. O laudo do Instituto Médico Legal apontou hematoma subdural agudo como a causa da morte. A rede de supermercados reforçou todas as divisórias dos caixas com estruturas metálicas mais resistentes,
instalou acolchoamento de segurança nas bordas e criou novos protocolos para lidar com clientes agressivos. O funeral foi organizado pela filha, com quem Zora não mantinha contato, e contou com a presença de ex-colegas de trabalho. Número 2. A guerra contra os pombos que terminou em queda fatal. Era dia 18 de maio de 2016. O ar da manhã em Central Park, em Manhattan, misturava sons familiares, o tráfego distante, corredores matinais e o arrulhar persistente dos pombos que dominavam as calçadas como se fossem seus domínios. Thora Bishop, uma ex-professora primária de 57 anos, estava perto da área de manutenção do parque. Ela havia declarado guerra aos pássaros da cidade, e naquele dia, esse confronto chegaria ao seu desfecho mortal. Após 32 anos ensinando alunos da 4ª série em uma escola pública no Queens, Thora se aposentou com uma pensão modesta. No prédio onde morava, no Upper West Side, ela era conhecida por espantar os pombos das escadas de incêndio e da entrada com agressividade, tratando as aves urbanas como se fossem alunos indisciplinados, precisando de correção firme. Sempre levava um guarda-chuva pequeno apenas para espantar os pássaros. Já foi vista correndo atrás de bandos inteiros pelas calçadas, agitando os braços e gritando alto. Seu marido brincava dizendo que ela enfrentava os pombos com a mesma intensidade com que um dia controlou uma sala de aula, nunca recuando diante de uma disputa territorial. Mas parques urbanos como o Central Park têm riscos únicos, resultado da mistura entre ambientes naturais e estruturas artificiais. Áreas de manutenção geralmente têm escadas de concreto com cerca de 18 centímetros de altura por degrau, corrimãos metálicos e acessos de serviço pensados para os trabalhadores, e não para o público geral. Esses locais frequentemente são cercados por grades e sinalizações de aviso, mas não contam com as mesmas proteções das trilhas principais, e têm quedas íngremes e superfícies duras perigosamente próximas às áreas de caminhada. Além disso, o comportamento das aves nesses ambientes complica ainda mais a situação. Bandos grandes, acostumados à presença humana, podem atrapalhar a visibilidade e levar as pessoas a se moverem de forma imprevisível ao tentar afastá-los. Naquela manhã, Thora encontrou um grupo de pombos maior do que o normal, perto da escada de manutenção do parque. Os pássaros estavam reunidos em torno de pedaços de pão deixados por outro visitante. Uma reunião inaceitável, segundo a visão de Thora, que precisava ser dispersada imediatamente. Ela ignorou as placas de "somente funcionários" e a faixa de isolamento amarelo que alertava para o perigo da área. Iniciou sua conhecida coreografia, braços para cima, gritos e movimentos amplos para tentar assustar os pombos. No entanto, as aves, já acostumadas à movimentação humana, praticamente não reagiram, o que deve ter aumentado ainda mais a frustração de Thora, determinada a retomar o controle do espaço. Enquanto gesticulava cada vez com mais força, Thora começou a recuar para ganhar mais espaço e ampliar seus movimentos. Estava tão concentrada nos pássaros que perdeu completamente a noção de onde estava. Atrás dela havia uma escada com 5 degraus de concreto, os mesmos de 18 centímetros, que levavam a um patamar de aproximadamente 60 centímetros de profundidade. O corrimão estava danificado e não teria oferecido suporte algum caso ela tentasse se segurar. Alguns corredores notaram os movimentos erráticos de Thora, mas não se preocuparam. No instante seguinte, ela deu um passo para trás durante uma investida mais vigorosa, e seu pé encontrou o vazio. Caiu de costas com violência, batendo a cabeça no canto da plataforma de concreto. A força da queda empurrou sua coluna cervical diretamente contra a quina dura, com uma violência devastadora. 2 corredores presenciaram o acidente e correram para ajudá-la, ligando imediatamente para os serviços de emergência.
Eles e outras testemunhas relataram que Tora ignorou completamente os avisos de acesso restrito, o que foi confirmado pela gravação de uma das testemunhas e pelas declarações dos primeiros socorristas. Os paramédicos chegaram em 7 minutos. Encontraram Tora inconsciente e sem sinais de movimento. Imobilizaram seu pescoço e tentaram estabilizá-la para o transporte ao hospital, mas ela foi declarada morta 30 minutos depois, apesar dos esforços intensos de reanimação. O laudo médico confirmou: Tora morreu devido a uma fratura completa da vértebra C2, causada pelo impacto direto da cabeça contra o concreto. Seu marido realizou um pequeno velório, ao qual compareceram antigos colegas da época em que lecionava, todos lembrando com carinho da sua dedicação em manter a ordem em qualquer ambiente. Depois da tragédia, a prefeitura instalou cercas permanentes em todas as escadas de manutenção do parque e adicionou placas de alerta sobre a presença de aves urbanas em diversas áreas. Número 3. A fiscal da vizinhança que acabou sob as rodas de um ônibus. Era dia 4 de setembro de 2014. O calor da tarde fazia o asfalto do centro de Atlanta ondular sob o sol forte, enquanto os ônibus da cidade seguiam suas rotas entre calçadas lotadas de pedestres voltando do trabalho. Saskia Moss, uma voluntária comunitária de 42 anos, caminhava de costas pela calçada, com o celular erguido, totalmente focada em registrar o que considerava mais uma violação da ordem pública. Nos últimos 5 anos, Saskia havia se dedicado ao que chamava de fiscalização cidadã. Após se aposentar cedo do cargo de escriturária municipal, passou a patrulhar diariamente as ruas do centro com o celular em mãos, filmando adolescentes que, segundo ela, estavam praticando atos de vandalismo, atravessando fora da faixa ou apenas causando. Suas redes sociais eram cheias de vídeos tremidos de jovens, acompanhados de longos textos sobre o declínio moral da sociedade e a importância da vigilância civil. A polícia já havia advertido várias vezes por confrontar estranhos e filmar em áreas com tráfego intenso. Para Saskia, porém, essas advertências eram tentativas de silenciá-la em sua missão cívica. As calçadas do centro de Atlanta são cheias de obstáculos, desníveis irregulares, pontos de ônibus com elevações variadas e tráfego intenso de pedestres que pode facilmente esconder perigos. Os ônibus urbanos seguem rotas fixas e têm pouca margem para frenagens bruscas, especialmente nos horários de pico, quando os motoristas precisam equilibrar pontualidade com segurança. A combinação de pedestres distraídos, desníveis no asfalto e veículos grandes cria um ambiente onde a atenção constante é vital. Naquela tarde, Saskia avistou um grupo de adolescentes perto de um ponto de ônibus. Eles conversavam em voz alta e ocasionalmente se aproximavam da rua. Sem pensar 2 vezes, ela começou a filmar, segurando o celular à frente do rosto, registrando o que pretendia denunciar como perturbação da ordem pública. Ao perceberem que estavam sendo filmados, os jovens começaram a se afastar. Isso só reforçou a vontade de Saskia de continuar a gravação. Ela o seguiu, caminhando de costas para manter todos no enquadramento, enquanto narrava suas observações para o vídeo. Totalmente concentrada na tela do celular, perdeu completamente a noção do ambiente ao seu redor. No local onde o concreto da calçada se encontrava com o nível da rua, havia um desnível de aproximadamente 5 centímetros. Ao dar mais um passo para trás, o salto do sapato de Saskia prendeu nesse degrau invisível. Ela tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu em um ângulo que a colocou diretamente no caminho das rodas traseiras de um ônibus que se aproximava do ponto. O motorista, que seguia a cerca de 25 km por hora, não teve tempo de frear. Saskia caiu de costas, e suas pernas e quadril foram esmagados pelas rodas traseiras do ônibus,
enquanto a parte superior do corpo ainda ficava parcialmente visível na calçada. Várias pessoas gritaram e correram para socorrê-la. O motorista pisou no freio com tudo, mas o estrago já era irreversível. A equipe de emergência chegou em apenas 4 minutos, mas Saskia já estava sem vida. O local foi isolado, e os adolescentes que estavam sendo filmados prestaram depoimento, profundamente abalados. A perícia confirmou que Saskia morreu instantaneamente, devido a traumas esmagadores na pelve e abdômen inferior, que causaram hemorragias internas massivas, impossíveis de serem revertidas. Após a tragédia, a Prefeitura de Atlanta fez uma revisão completa das áreas de pedestres ao redor das rotas de ônibus, instalando novas sinalizações e melhorando a visibilidade dos desníveis nas calçadas. A família de Saskia realizou uma cerimônia reservada. Seus perfis nas redes sociais foram desativados a pedido dos parentes, que preferiram preservar a privacidade nesse momento difícil. Número 4. A tempestade sobre o lago, que começou com uma birra. Era dia 22 de julho de 2017. O sol da tarde refletia na superfície tranquila do lago Washington, enquanto dezenas de barcos aproveitavam o calor do verão. O que quase ninguém percebia era que, sob aquela aparência calma, a temperatura da água ainda estava perigosamente baixa, cerca de 13 graus Celsius, resultado do derretimento recente da neve das montanhas. Raina Pullman, uma publicitária de 36 anos, havia comprado um barco de pesca usado 3 anos antes, buscando um refúgio de fim de semana para aliviar o estresse do trabalho. Seus colegas a descreviam como alguém que detestava qualquer tipo de autoridade, seja de chefes no escritório, seja de fiscais da guarda costeira no lago. Ela já havia recebido várias advertências por navegar sem equipamentos de segurança adequados. Sua hostilidade com agentes da patrulha marítima era tão conhecida que oficiais da guarda costeira local já sabiam seu nome e evitavam confrontos quando possível. Após um divórcio conturbado, Raina passou a consumir álcool com frequência durante suas saídas de barco. Amigos próximos estavam cada vez mais preocupados, considerando suas aventuras náuticas uma mistura perigosa de imprudência e teimosia. O lago Washington, apesar das temperaturas altas do ar no verão, acima de 27 graus, permanece com água fria o ano todo. Isso acontece por conta do degelo das montanhas e de nascentes subterrâneas. A imersão em águas frias pode provocar reações físicas imediatas, reflexo de ofegância, perda rápida de calor corporal, rigidez muscular e paralisação dos movimentos. Tudo isso podendo levar à morte por afogamento em poucos minutos, mesmo com nadadores experientes. O barco de Raina era pequeno, de alumínio, com largura de aproximadamente 1,5 metros, instável e facilmente sujeito a capotar se alguém se movimentasse bruscamente, especialmente com álcool afetando o equilíbrio e o raciocínio. Naquela tarde, ela já havia bebido pelo menos 3 latas de cerveja enquanto pescava sozinha na margem leste do lago. Em determinado momento, avistou um barco da guarda costeira ao longe, fazendo inspeções de rotina. Ela não estava sendo abordada, mas ao reconhecer os oficiais, imediatamente começou a gritar e fazer gestos obscenos, já visivelmente alterada. Furiosa com a simples presença da patrulha, levantou-se no barco, algo extremamente arriscado naquela embarcação estreita. A raiva, o álcool e os movimentos bruscos criaram uma combinação explosiva. Raina passou a se mover de um lado para o outro, balançando o barco com força para reforçar seus gritos de protesto. Os agentes da guarda costeira assistiram, impotentes, enquanto a embarcação começava a inclinar perigosamente.
A linha de estabilidade foi ultrapassada em segundos. O último movimento de Raina, um gesto exagerado de indignação, fez com que o barco virasse de vez. Ela bateu com força contra a borda de alumínio antes de cair inconsciente na água gelada. Incapacitada pela pancada na cabeça, foi direto para a água já sem reação. O choque térmico tomou conta. Boca aberta pelo reflexo involuntário, músculos travados, dificuldade de coordenar qualquer movimento de natação. Os oficiais agiram rápido, mas a distância era de centenas de metros. Preciosos minutos se passaram até que pudessem alcançá-la. Retiraram seu corpo inconsciente da água em menos de 4 minutos, mas não havia sinais de vida. Reanimação cardiopulmonar foi iniciada imediatamente e continuou durante a evacuação de helicóptero até o centro de trauma da região. Todo o resgate, do momento do acidente ao pouso no hospital, durou cerca de 15 minutos. Mesmo assim, Raina não resistiu. O laudo do legista apontou afogamento provocado por hipotermia severa e trauma craniano. A pancada na cabeça a deixou inconsciente, impedindo qualquer tentativa de sobrevivência, e a água fria acelerou o colapso do organismo. Após o incidente, autoridades do lago instalaram novas placas de aviso, reforçando a obrigatoriedade do uso de coletes salva-vidas e os riscos da temperatura da água, mesmo em dias de calor. A família de Raina, com quem ela tinha pouco contato, doou 50 coletes salva-vidas para empresas de aluguel de barcos da região, numa tentativa de evitar que outras vidas fossem perdidas da mesma maneira. Número 5. A obsessão pelo jardim que terminou em desastre mecânico. Era dia 15 de abril de 2015. A manhã de primavera nos subúrbios de Portland vinha acompanhada dos sons típicos de fim de semana. Cortadores de grama, sopradores de folhas e latidos ocasionais de cachorros dos vizinhos. Maureen Sweeney, dona de casa de 52 anos, observava atentamente pela janela da sala a linha que separava seu gramado meticulosamente aparado do quintal vizinho, bem mais desleixado. Para ela, qualquer dente de leão além da divisa era uma provocação. Desde que se aposentou de um emprego administrativo 15 anos antes, Maureen passou a se dedicar de corpo e alma à manutenção de seu lote de 1.000 metros quadrados. Com o marido sempre viajando a trabalho como gerente regional, ela assumiu a batalha diária contra ervas daninhas, folhas caídas e qualquer sinal de invasão do terreno vizinho. Vizinhos relatavam que ela havia se tornado cada vez mais agressiva com o passar dos anos, especialmente com disputas de território. Confrontava pessoas por galhos que passavam da cerca ou por aparas de grama que cruzavam para seu lado do jardim. Tratores de cortar grama, especialmente os modelos para montar e dirigir, costumam pesar entre 180 a 270 quilos e operam com lâminas girando a mais de 3.000 rotações por minuto. Esses equipamentos contam com sistemas de segurança como desligamento automático ao sair do assento, carenagens de proteção e controles de engate das lâminas. No entanto, essas proteções podem falhar se o equipamento for usado de forma inadequada ou em terrenos desconhecidos. Terrenos com pedras ocultas, raízes de árvores ou inclinações irregulares podem causar desvios súbitos na direção e lançar o operador diretamente na zona de corte, onde as lâminas afiadas não distinguem entre mato e carne. Naquela manhã, Maureen notou um grupo de dente de leões crescendo no limite da cerca, claramente vindos do quintal do vizinho. Em vez de usar ferramentas manuais, mais apropriadas para áreas estreitas, ela decidiu passar o trator de grama ali, para cortar uma linha perfeita de separação entre os terrenos. Aquele trecho nunca havia sido aparado por ela, por ficar colado à cerca e ser estreito demais. Sob o gramado,
Escondidas pela grama alta da primavera, estavam pedras grandes deixadas por antigos projetos de paisagismo. Ao dirigir o trator pelo espaço estreito, a roda da frente bateu em uma pedra do tamanho de uma bola de basquete, enterrada sob a grama. O impacto foi brutal, fazendo o trator vibrar com força. A direção escapou das mãos de Marin e a máquina virou parcialmente para o lado. Ela foi arremessada do banco enquanto as lâminas ainda estavam girando. A queda foi desastrosa. O braço esquerdo de Marin ficou preso no compartimento das lâminas. O tecido do casaco não resistiu. As lâminas afiadíssimas cortaram a manga e atingiram em cheio o pulso e o antebraço dela. Os cortes profundos romperam as duas artérias principais, a radial e a ulnar. O sangue jorrou com força, formando um padrão pulsante pelo gramado recém-cortado. Os gritos e o som do motor chamaram a atenção de dois vizinhos, que correram para socorrê-la e chamaram a emergência. Os socorristas chegaram em 6 minutos. Encontraram Marin inconsciente, caída ao lado do trator tombado e com grande perda de sangue. Iniciaram imediatamente os protocolos de ressuscitação e a levaram às pressas ao hospital. Mas o dano vascular era extenso demais. O laudo apontou que Marin morreu por exsanguinação, a perda rápida e irreversível de sangue, provocada pelo rompimento das artérias do braço. O funeral foi simples, com presença de poucos parentes distantes e ex-colegas de seu antigo trabalho. Entre os vizinhos, o sentimento era ambíguo. Embora alguns lamentassem a perda, outros confessaram, em particular, um certo alívio pelo fim das constantes disputas territoriais. Nenhum deles, porém, expressou isso publicamente no breve velório. Essas histórias mostram que o comportamento imprudente e arrogante pode ter consequências muito mais sérias do que uma simples vergonha pública. Em cada um desses casos, atitudes exageradas diante de situações banais acabaram levando a tragédias evitáveis, muitas vezes com sinais de alerta ignorados. Seja no supermercado, no parque, nas ruas ou até dentro do próprio quintal, a combinação de impulsividade, teimosia e desrespeito por regras básicas de convivência e segurança acabou cobrando um preço altíssimo. Mesmo que o termo Karen seja usado com certo humor nas redes, a verdade é que, na vida real, o comportamento hostil e autoritário pode colocar a própria vida e a de outros em risco. O mundo não gira ao redor de ninguém, e insistir em fazer escândalo por pequenas frustrações pode ser muito mais perigoso do que parece. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!